Olá pessoal, meu nome é Judá Linhares, eu sou psicóloga do Instituto de Psicologia Judá Linhares e é com grande prazer que hoje nós vamos conversar via vídeo com o Dr. Everton Ulloa Sintra. Ele é médico, trabalha no pronto-socorro do Hospital Samaritano aqui de Hortolândia. O interessante é que ele viveu durante muitos anos na Europa, nos países que estão sendo atingidos violentamente por esta pandemia chamada Covid-19, coronavírus. Dr. Everton, você e sua família viveram durante bastante tempo na Europa, né? Então eu gostaria que você, por gentileza, nos contasse um pouquinho sobre como foi essa experiência e por que lá nesses países nós estamos tendo tantas notícias ruins de mortes, de contaminação, né? Uma pandemia muito grave a ponto de fechar todas as fronteiras. Enfim, o que é que está acontecendo lá? Bom dia, Judá. É um prazer estar aqui. Vamos tentar trazer mais informação para as pessoas poderem ficar mais tranquilas. Eu morei na Europa durante 14 anos, tá? Maior parte deles na Espanha, alguns meses na Irlanda e tive contatos com outros sistemas de saúde. O que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo no mundo? Por que pegou tão forte na Europa? Europa tem um contato muito grande com o resto do mundo, então tudo que acontece, mesmo que seja tão longe como na Ásia, como na China, como na Tailândia, como na Índia, chega muito rápido na Europa, às vezes mais rápido que em outras zonas do mundo. E por que pegou tão forte na Espanha e na Itália, que são os dois países mais afetados na Europa nesse momento? Porque a gente tem uma população idosa muito importante lá. A gente tem mais de 20% da população daqueles países tem mais de 60 anos. E isso leva não só o decaimento das defesas em estado geral, mas doenças crônicas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, dificuldade para se locomover, precisa de ajuda às vezes para comer, para se higienizar. Então, são populações mais frágeis. Além disso, os sistemas de saúde, tanto da Espanha como da Itália, são sistemas que vão bastante no limite, ou seja, eles pedem, são sistemas que além de contarem com um pouco mais de recurso, mas em geral são sistemas que estão no seu limite. Então, ao chegar uma doença desse nível, com uma curiosidade tão grande, tão rápida, e afetando tantas pessoas de uma vez, colapsou o sistema. Eles não têm capacidade de absorver tudo isso. E é uma doença que, para as pessoas maiores, está sendo bastante devastador. Então, a gente está vendo muitos casos onde eles precisam de hospitais, eles precisam de UTIs e não estão tendo os recursos. E a gente está tendo dificuldade para conseguir atender esses pacientes, por isso afetou tanto. Em compensação, a gente tem outros países na Europa, como a Alemanha, por exemplo, que eles tomaram medidas mais radicais e apesar de também ter uma população bastante idosa, eles estão tendo melhores resultados justamente por terem mais recursos e uma população mais consciente sobre a pandemia. Dr. Everton Sintra, é possível que aqui no Brasil, caso nós não tenhamos medidas preventivas adequadas, caso a população não faça a sua parte, é possível que nós também passemos pelo que a Europa está passando neste momento? Bem, o Brasil é um país muito vulnerável a esse vírus. Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma população cada vez mais envelhecida. Quem sabe a gente não tem uma porcentagem tão grande como na Espanha ou na Itália, mas a gente tem sim uma população idosa de mais de 60 anos. E o principal é que a gente tem um sistema público, um sistema de saúde, não só público, privado também, que está sobre o limite. A gente, já há anos e anos, a gente vem reclamando que tem poucos médicos, que tem poucos recursos, que tem poucos leitos de UTI. Então, isso daí
a gente acredita que o Brasil vai sofrer bastante se não tomarem as providências necessárias. E quais são as providências? Sim, que a gente tem que exigir, aos políticos, a gente tem que exigir aos planos de saúde, a gente tem que exigir aos hospitais que estejam melhores preparados, que coloquem mais pessoal, que coloquem mais recursos, que tenham mais testes. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é vamos diminuir o contágio. Esse é um vírus que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não vê o gosto. A gente é um vírus invisível. E por ser um vírus invisível, eu não posso falar, esse está doente, aquele não está, eu levo e essa pessoa não. A gente tem que, todo mundo, ter a responsabilidade de tomar os cuidados. Por isso que a quarentena, ficar em casa é extremadamente importante. É a única forma eficiente da gente baixar a transmissão, baixar a famosa curva de contágio, tá? Pensa que cada pessoa contagiada pode passar para 7 mais cada dia. Isso é importante a gente ter em mente, que a nossa parte é fundamental, especialmente no Brasil, porque a gente não tem recursos para ver todo mundo. A gente vai ter muita gente passando mal. Nos conte, pela sua experiência, qual é a diferença entre a Europa, do Velho Mundo, né, e o Brasil? Existem muitas diferenças no sistema de saúde? Existem muitas diferenças na capacidade de conscientização do povo? As grandes diferenças entre Europa e Brasil, existem várias, mas vamos contar no sistema de saúde, no sistema geral de educação da população. Geralmente lá a população está mais comunicada, ou seja, quando o governo precisa passar um aviso, quando o governo precisa passar alguma coisa, chega mais às pessoas. Não só quem tem televisão, mas chega através de rádio, notícias, inclusive alto-falantes na cidade. Segunda coisa, existe uma educação social maior, ou seja, eu não me preocupo só por mim, se eu tô bem, tá tudo bem. Não, eu me preocupo com o meu vizinho, eu me preocupo com o meu tio, eu me preocupo com a minha avó, eu me preocupo com quem eu não conheço, mas eu sei que está numa área de risco, ou seja, existe uma consciência coletiva maior na Europa que aqui. Agora, existem irresponsáveis lá, existem irresponsáveis aqui. Existem gente responsável lá e gente responsável aqui. Tudo depende do que você decide atuar. Eu vou fazer minha parte, mesmo que eu não veja, não sinta os sintomas em mim. Então, essa é uma diferença grande. A consciência social, consciência de que eu não estou sozinho nesse mundo, eu faço parte de um coletivo, isso é uma diferença brutal que tem. E de forma geral, qual a sua opinião sobre o nosso sistema de saúde, digo a nível, né, do Brasil como um todo, e qual a diferença do sistema de saúde da Europa? É mais propício, é mais vulnerável, não? É um pouco melhor? Qual a sua opinião? Os sistemas de saúde na Europa, cada país tem um sistema adaptado à sua realidade. Não é a mesma coisa você dizer do sistema inglês, ou sistema alemão, ou sistema suíço, do que o sistema italiano, espanhol, português ou grego. É igual você falar, não é igual o SUS no Rio Grande do Sul que o SUS na Amazônia, que o SUS em Rondônia. Existem diferenças, tá? Você tem mais recursos em um lugar e menos recursos no outro. Tudo depende de como é administrado isso. Agora, em geral, lá eles contam com melhores recursos, mais recursos, tá? A medicina do Brasil não é uma medicina ruim, é uma medicina pobre, mas não é uma medicina ruim. Uma medicina que, se tivesse os recursos suficientes, poderia estar níveis de primeiro mundo. E isso faz a diferença, entende? Quando você tem um médico atendendo 50 pacientes ou um médico atendendo 25 pacientes, é muito diferente o tratamento que pode ser feito a esses pacientes e o estresse desse médico. Quando você tem 10 respiradores para o seu hospital ou você tem 5 respiradores,
É muito diferente você poder tratar o paciente e decidir quem vai para esses respiradores ou não. A diferença não é tanto na qualidade dos profissionais, mas dos recursos que dispõem. Qual é o perfil das pessoas infectadas nesse momento? Este perfil a médio e longo prazo pode mudar, ou seja, os adultos, os adolescentes, as crianças, elas podem manifestar os sintomas e também ficar numa condição crítica, tal qual os idosos hoje em dia estão? Quem que pode estar infectado? Qual as características de alguém infectado pelo coronavírus? A verdade é todo mundo pode estar infectado com coronavírus, desde a criancinha de 1 semana de vida até o velhinho de 105 anos de idade. Você ter o coronavírus, ter o contato e pegar a infecção não necessariamente quer dizer que você vai apresentar os sintomas, tá? Agora, das pessoas que estão infectadas, quantas apresentam sintomas ou quantas realmente precisam de cuidados especializados? O que se viu é que pessoas maiores de 20 anos de idade, e quanto mais velho, maior a porcentagem, tá? A gente está falando de 0,02% aos 20 anos e de quase 3 a 4% com mais de 60, 65 anos de idade. São pessoas que apresentam sintomas de gravidade. O que é tá grave? Você pegar um resfriado, uma tosse, uma febre, um nariz tapado, isso daí é uma coisa bastante comum. Agora, você ter uma pneumonia, você ter uma dificuldade para respirar por causa de um resfriado, não é uma coisa tão comum, tá? Quando você chega nesse estado, quando você precisa de ajuda, às vezes precisa de um pouco de oxigênio, às vezes precisa de fazer inalações, algumas coisas a mais do que simplesmente repouso, hidratação e tratamento para febre ou para o nariz tapado. O que quer dizer isso? A gente vê maiores sinais de gravidade com pessoas maiores, volto a dizer, mais frequente a partir dos 20 anos, mais graves, mais sérios com pessoas com mais de 45, 50 anos, e especialmente os maiores de 60, 70 anos, a gente vê que se deterioram, que pioram muito rápido, justamente com isso, com falta de ar, com dificuldade para respirar. Agora, quem leva, a princípio todo mundo pode levar, por isso que as restrições são para todo mundo, não é restrição só para os maiores de 60 anos, não é restrição só para as crianças, não é restrição só para mulheres ou só para homens, todos podem levar o vírus. E esse é o grande problema, porque uma criancinha de 3, 4 anos de idade pode dar de presente pro vozinho dela o vírus, sem querer. A criancinha estava bem, só deu um beijinho no vozinho dela, muitas vezes é o suficiente. Existe um pico de contágio onde a gente deve evitar o máximo possível sair de casa? Ou este pico ele permanece durante muito tempo? Como que se dá esse período de contágio? Bem, Judá, o que se sabe até agora é que uma pessoa que foi infectada, uma vez que ela passe a gripe ou passe os sintomas, ou se não tem os sintomas, durante 14 dias, ela pode transmitir a outras pessoas. Volto a dizer, é um vírus bem contagioso, é um vírus que se estima que ele contagia entre 5 a 7 pessoas por dia, por cada pessoa, podendo ser mais, podendo ser menos, mas a estimativa é essa. Então, são 14 dias que o vírus ainda ficaria ativo com ela, mesmo ela estando curada. Por isso que é importante, mesmo os pacientes que têm uma gripezinha e falam, eu melhorei, já estou curado do vírus. Ok, mas durante 14 dias você ainda pode contaminar outras pessoas. Então, por isso que a quarentena é para todo mundo, mesmo quem já está curado. Doutor Everton, a gente tem percebido que muitas pessoas estão bastante assustadas, até por ser algo novo, né? Um vírus novo, a gente não sabe direito o comportamento dele.
Então, pela sua experiência, pelo que você tem estudado, visto, né? Quais são os sintomas que a pessoa precisa realmente procurar um hospital, um UPA, enfim, um médico para ter ajuda? Bem, Judá, excelente pergunta. Quem precisa ir no médico? Gente que tem uma tosse leve, uma febre suave, menos de 38 graus, nariz tapado, nariz trancado, coriza, essas pessoas não precisam ir no hospital. O que eles precisam? Eles precisam hidratação, muita água, o principal é água, repouso, descansar e comida saudável, frutas, verduras, comida boa, comida saudável, tá? Comida bem cozinhada e descanso. E quem precisa ir no hospital? Precisam ir no hospital aqueles que têm febre alta, mais de 38 de febre, tá? 37,7 não precisa ir para o hospital. 38,1, 38,2 pode ir para o hospital. Pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo diabetes, asma, hipertensão, insuficiência cardíaca. E principalmente que tenham dificuldade para respirar. Tá? Quando você tem dificuldade para respirar. Lembra que se você acha que é fácil pegar o coronavírus num supermercado, numa feira, se você for no hospital, a chance é enorme. Existe uma chance muito grande de você encontrar o coronavírus no hospital. Por quê? Porque muitos pacientes graves vão para lá. Então a chance de você se contaminar, se você já não tiver sido contaminado, é muito grande. O melhor é ficar em casa e fazer o tratamento de gripe de sempre. Doutor Everton, por que existe uma campanha tão forte do não saia de casa, permaneça em casa? Qual é a importância dessa prevenção? A importância de ficar em casa é fundamental para a gente combater esse vírus. Por quê? Quanto menos pessoas estão fora de casa, menos vírus existem. E esses vírus, os poucos que ficam, eles vão ser mortos, porque não vão ter uma transmissão. Não transmitindo, eles morrem. Se você não tem vírus no ar, se você não tem vírus na rua, se você não tem vírus no corrimão da escada, não tem vírus no ônibus, eles vão morrer, vão desaparecer. Existe uma coisa interessante, a gente se preocupa pelos mortos que o vírus está ganhando, mas a gente pode matar muito mais vírus se a gente fica dentro de casa, se a gente não dá chance deles sobreviverem em nós. E como a gente faz isso? Deixando eles morrerem no meio da rua, deixando eles morrerem no ônibus, deixando eles morrerem no metrô, deixando eles morrerem no shopping, entende? A gente pode ganhar essa guerra contra esse vírus se a gente ficar em casa. Ficar em casa é o melhor tratamento, é a melhor prevenção que a gente pode fazer agora. Doutor, como você é pediatra, né? Trabalha no pronto-socorro como pediatra, por que as crianças elas não adquirem tão fácil o coronavírus e muitas delas são até assintomáticas? Por que isso ocorre? E também, já aproveitando carona nessa pergunta, por que é necessário evitar o contato da criança com os mais idosos? As crianças sim que se contagiam com o coronavírus. A diferença é que elas têm uma imunidade maior para os vírus. Então, elas passam por menos sintomas, elas têm uma capacidade de defesa aumentada. Agora, uma criança pode passar o mesmo vírus para um adulto, especialmente para um adulto de risco. É o que a gente fala que uma criança pode passar para o avôzinho dela. E isso é o que a gente tem que cuidar, tá? Felizmente é uma doença que não está complicando muito com as crianças. Não é que nenhuma criança não acontece nada, mas os índices são pequenos.
mas a chance dela passar para alguém que sim pode complicar é muito alta. Então, por isso a gente pede, mesmo as crianças, mesmo que não tenha sintomas graves, por favor, fiquem em casa. Bom, doutor Everton, para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você desse suas recomendações finais como médico, né, sua percepção sobre tudo isso que está acontecendo e o que você poderia dizer para nos ajudar a superarmos essa fase o mais rápido possível. Bem, Judá, eu gostaria de deixar aqui como um resumo geral o seguinte: é uma doença altamente contagiosa. Não necessariamente todo mundo que vai pegar vai passar mal. Provavelmente é esperado que a maior parte da população, entre 50% e 60%, passem pelo coronavírus, mas a grande maioria, a gente está falando mais de 94%, vai ter sintomas leves ou nem vai ter sintomas, tá? Então, para todo mundo, por favor, fiquem em casa. É o melhor jeito de prevenir essa doença. Se não é para você, pense no seu vizinho, pense no seu pai, pense no seu avô. Eles são as pessoas que estão em risco, tá? Use os sistemas de saúde responsavelmente. Vá se realmente é necessário. Não vá para tirar dúvida, não vá para pegar um atestado, não vá só para ver o que está acontecendo, porque a chance de você se contaminar no centro de saúde é enorme. O nosso pedido como médicos, como profissionais de saúde é: nós estaremos lá para atender vocês, mas por favor, fiquem em casa por nós. Isso vai passar, a gente ainda tem mais pelo menos um mês, quem sabe um mês e meio ainda de restrições, de esforço, mas isso vai passar. A gente pode vencer, vamos ser positivos, tá? Eu sei que são momentos duros, para muitas pessoas são momentos difíceis, tá? Mas vamos lá, vamos força, a gente pode conseguir fazer a nossa parte, ficar em casa, vamos aproveitar para melhorar os nossos laços familiares. Que Deus nos abençoe, mas isso vai passar, por favor. Não se desesperem. Cada um fazendo a sua parte, juntos a gente pode ganhar essa guerra. Desde já agradeço imensamente a sua boa vontade em trazer para nós conhecimentos importantes para que nós possamos realmente passar por isso com saúde e que em breve nós possamos retomar as nossas atividades normais. Meu muito obrigada, que Deus abençoe a você e a sua família, seus filhos, sua esposa e sua família distante também. Um grande abraço, muito obrigada em nome do Instituto de Psicologia Judá Linhares, a gente agradece muito a sua colaboração e a sua solidariedade. Obrigada.